Vamos lá, então, vou tentar ser o mais breve possível aqui, para a gente dar continuidade na segunda parte do farmacologia e envelhecimento, tá? Então, como eu ia dizendo para vocês, pessoal, ainda falando das mudanças, né, clinicamente mais relevantes nesse processo, a eliminação renal, ela é uma das mais importantes alterações farmacocinéticas, tá? Associadas ao envelhecimento. Por quê? Porque eu tenho uma redução, né, dessa eliminação desses fármacos. Após os 40 anos, para vocês verem que eu não posso esperar chegar aos 60, após os 40 anos eu tenho uma depuração muito significativa da creatinina, ela vai diminuir em média 8 ml aí minuto, né, a cada 1,76 m aí quadrado por década. No entanto, essa diminuição relacionada à idade, ela vai variar também de indivíduo para indivíduo. Então, eu preciso observar aqueles outros critérios, né? Estilo de vida, qualidade de vida, atividade física. Vocês vão saber que, quando eu faço atividade física, né, regular, eu não tenho essa queda tão importante na creatinina, tenho, mas aí eu consigo dar uma postergada. E ocorre também, gente, nesse mesmo processo ainda da eliminação renal, o idoso, ele tem essa redução da função tubular com essa idade, que é paralela à redução da função glomerular. Então, observe o quanto eu tenho que tomar cuidado, por que a polifarmácia ela é tão importante. Eu tenho ali um organismo, né, lento, né, que ele aumenta substancialmente em alguns critérios, ele tem uma alteração relevante, então atentem-se a esses pontos, né, que eles são importantes para o conhecimento, né, de todos nós. E o idoso, gente, ele tem menos massa muscular, né? Por quê? Porque eu tenho prática, né, de atividade física cada vez menos, né, menos prática, né, do que os adultos jovens, e é claro, com isso, como eu disse para vocês, eu produzo menos creatinina, tá? Então, assim, a definição que eu tenho de farmacodinâmica, agora a farmacodinâmica a gente vai iniciar, a definição que eu tenho da farmacodinâmica é que ela vai trabalhar ele vai estudar a ação dos fármacos e o modo de resposta desse fármaco para o nosso organismo, tá? Então, ela é afetada, né, pela ligação ali dos receptores, os efeitos também pós-receptores e aquelas interações químicas que nós temos no nosso organismo, e em idosos, especificamente, os efeitos dessas concentrações similares de fármacos, eles podem ser maior ou menor, tá? Como eu disse, precisa fazer uma avaliação individualizada, né? Quando a gente faz a comparação aqui com os jovens. Os efeitos dessas concentrações similares, né, de fármacos no local de ação da ação, que é a sensibilidade, ela vai apresentar, sim, algumas diferenças, né, que podem se dever a essas alterações das interações fármaco-receptor e a eventos também pós-receptor, ou a resposta mesmo homeostática adaptativa nesse organismo, né? Então, o que eu tenho aí de observação? Quando eu falo dos indivíduos frágeis, vai ocorrer frequentemente por conta das alterações também patológicas em cada órgão, né? Então, eu preciso estar observando. Percebem o porquê de eu avaliar o risco de fragilidade, se ele é um indivíduo robusto, se ele é frágil, o que ele traz, o que ele apresenta para mim? Então, eu preciso avaliar por conta dessas circunstâncias, tá? Muito importante. Aí, falando dos efeitos ainda, né, os pacientes idosos, eles são particularmente, sim, sensíveis aos efeitos desses fármacos, principalmente fármacos anticolinérgicos, tá? Então, que tipos de fármacos aí a gente pode citar, né? Muitos fármacos, como os antidepressivos tricíclicos, antihistamínicos sedativos e os outros antihistamínicos também, agentes antimuscarínicos urinários também vão estar, né? Também vão estar aí influenciando. Antipsicóticos, os antiparkinsonianos, com atividade similar à atropina também, eles vão estar com sendo mais sensíveis a esses anticolinérgicos, e então todos esses fármacos, eles possuem esses tipos de efeito, então preciso estar atento e evitar ao máximo a prescrição, o uso, né, desses medicamentos, tá? Então, assim, esses efeitos anticolinérgicos, né, os idosos, principalmente aqueles com comprometimento cognitivo,
eles vão estar mais propensos a esses efeitos adversos, né, desses fármacos, no sistema nervoso central, tá? Podem se tornar, o que vai acarretar? O idoso pode se tornar mais confusos, que assim com a idade é normal que isso ocorra, mas os efeitos anticolinérgicos vão contribuir para potencializar, mais confusos e sonolentos. Desculpa, pessoal. E aí os anticolinérgicos, eles podem causar o quê? A constipação intestinal, retenção urinária, principalmente no homem idoso que tem aquela hiperplasia prostática benigna, a visão turva. Aí vocês estão vendo, quando a gente fala de visão turva, e todos esses apontamentos que eu estou fazendo, além de ser patológico, eles podem ser o efeito desses medicamentos, tá? Então, essa que é a questão. Eu estou tomando ali um anticolinérgico, e ele traz para mim a visão turva, a hipotensão, e eu já relaciono que é algum... Eu vou e prescrevo um outro fármaco para tratar os efeitos colaterais. Por isso a importância de eu conhecer os medicamentos que esse idoso está fazendo uso, né? Também ele vai influenciar nesses efeitos, hipotensão ortostática e a boca seca. Gente, como eu disse para vocês, eu vou reforçar que eu trouxe no final, os idosos, eles devem evitar esses fármacos, tá? Se for possível, evitar, ver o que ele tem aí que seja, que dê para fazer o ajuste, mas evitar ao máximo. Então, assim, problemas relacionados a fármacos, eles são comuns em idosos, vai incluir o que? A ineficácia, os efeitos adversos, a superdosagem por conta da meia-vida, né, também, que ela se estende 5 a 6 vezes, a subdosagem, as interações medicamentosas, e os efeitos adversos, eles são indesejáveis, eles são desconfortáveis ou perigosos, né? Então, é muito importante a gente estar atento. E alguns exemplos comuns, né, desses efeitos, excessiva sedação, confusão, alucinação, queda e sangramento. Então, aqui, ó, reafirmando aí a dúvida da aluna, que foi uma dúvida em sala, se eles podem causar a queda, com certeza, por conta desses efeitos. Então, alguns medicamentos vão, sim, né, fazer com que o idoso tenha uma predisposição aí para queda. Os efeitos adversos desses fármacos, gente, ocorrem a uma taxa de cerca de 50 eventos a cada 1.000 idosos, tá? Pessoas por ano, né, indivíduos, né, aqueles que deambulam, né, com a idade aí igual ou superior a 65 anos, tá? O que ocorre com isso? Taxa de hospitalização, né, em decorrência desses efeitos adversos, ele é 4 vezes maior quando a gente faz a comparação aí dos pacientes idosos com os pacientes jovens. Então, é cerca aí de 17% de internação em decorrência desses efeitos para o idoso e 4% para os jovens. É um número bem relevante aí. E 66% dessas internações em pacientes idosos, eles ocorrem por causa de 4 fármacos, tá? Ou classe, né, de fármacos, que é a varfarina, a insulina, os antiplaquetários orais e hipoglicemiantes orais. Então, quando a gente percebe que os tipos de medicamentos são medicamentos de praxe dos idosos, né, de uso dos idosos. Então, com relação à farmacologia e envelhecimento, né, cuidar dos nossos idosos é preservar a nossa história. Então, vamos nos atentar, buscar ao máximo para que nós possamos ter o conhecimento, especializar e tomar muito cuidado, a gente ser muito responsável pelas nossas ações quanto profissionais de saúde e também com os nossos, né, com os seus que estão aí. A gente sabe que não só Brasil, mas a nível mundial, o envelhecimento, ele é inevitável, né, mas aí a gente tem que ver a forma aí de como envelhecer, tá bom? Agora vamos partir, então, daqui a pouco para a próxima aula. Vou encerrar, então, essa gravação aqui com vocês. E até mais, gente.